Juízes 7, versículo 2 fala assim: o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que o outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua. E o Senhor Deus disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados do que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. E aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero orar agora, antes de iniciar a palavra. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha falar com a sua igreja, Senhor Jesus. Jesus Cristo que está nos assistindo, Senhor Jesus. Cada lar que está sendo, abriu as portas do lares dele para entrar a sua presença, a sua palavra. Toca na vida deles através da palavra. Que a palavra venha trazer o fruto necessário, a transformação, a libertação. E a fé venha acrescentada, meu Pai, em cada casa, em nome de Jesus. Em Juízes 7 é mostrada a história de Gideão e os 300. Deus pede para Gideão separar um exército, mas ele não queria qualquer exército, Fala assim para o irmão que está do seu lado aí na sua casa: nós não somos qualquer exército, Precisaria ser homens valentes, Homens valentes, guerreiros, homens que não se prostravam diante de qualquer situação. Assim como foi com outros personagens bíblicos, voltando à história, Moisés, como Abraão, Davi, entre outros, Eram homens valentes que não voltavam atrás. Deus seleciona homens humildes e valentes, Então uma das características de Gideão e desses homens é a humildade, É algo que não pode deixar... Nós podemos mudar de vida, mas as nossas características de humildade, de servo de Deus, não pode ser mudado, porque Jesus ele era humilde, E nós temos que ter uma característica parecida com a de Jesus, Se não o mais perfeito. Então ele era humilde. Então nós temos que ser humildes também, E nós temos que saber que eles eram homens, eles foram homens que eles não retrocederam quando Deus pedia algo. Eles não retrocederam. E é tão difícil, irmãos. Às vezes Deus pede cada coisa para nós, E em um momento a gente fala assim: ai, como é difícil seguir isso, como é difícil fazer isso, fazer aquilo, E aí as estratégias de Deus são totalmente diferentes. Às vezes nós estamos pensando em alguma coisa e o Senhor fala: não é dessa maneira que eu quero que você faça, é dessa outra maneira. E você fala assim: mas dessa outra maneira os números, essa outra maneira, a circunstância diz que não vai dar certo, Só que é dessa maneira que Deus, Ele é que nós temos que dar uma chance para o Senhor mudar a nossa história e acreditar que Ele vai cumprir os planos e propósitos dEle da maneira que Ele quiser e determinar. E a primeira coisa que eu aprendo com essa passagem é que Deus, Ele não conta com as estratégias nossas. Fala assim: Deus não conta com a minha estratégia, Em Juízes 7 Deus fala assim: disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar os midianitas em suas mãos, a fim que Israel não se glorie contra mim, dizendo:
a minha mão me livrou. Irmãos, Deus às vezes nos permite chegar num ponto que não tem mais jeito de ser um homem que pode livrá-los. Deus, Ele quer manifestar a presença dEle, mas mostrar quem fez. Quem fez foi Ele, não foi homens, não foi ninguém. Houve uma intervenção divina. E é muito lindo quando nós estamos na casa do Senhor e sobe alguém naquele altar para ministrar algo que houve uma intervenção divina, porque as mãos dos homens não poderiam fazer mais nada. Como a gente ficamos felizes com os nossos irmãos contando o testemunho. Eu quero dizer que Deus está no controle de toda a situação. Talvez você esteja passando por uma situação hoje na sua casa que você não vê mais solução. Mas olha, ainda há uma solução para Deus. Ele precisa de um homem valente, ele precisa de uma pessoa valente, uma pessoa humilde, que vai cumprir aquilo que ele vai pedir para você. Se Deus, ele sempre vai na contramão e na lógica humana. Se você for pensar aos olhos naturais, o exército deveria ser composto de um número enorme de pessoas, porque aqueles que iam enfrentá-los eram numerosos. Mas Deus, ele não contava com o número. Ele contava com quem? Com os guerreiros de verdade. Sabe qual é os guerreiros de verdade? A característica que tem que ter aqui para nós hoje? Ele tem que ter fé. Ele tem que ser um adorador. Amém. Porque o adorador não é só o cantar, Mas o adorador, ele não é deixar de acreditar em Deus e persistir com uma fé inabalável e adorar a Deus indiferentemente das circunstâncias e da situação que ele esteja passando. Então, a característica desses 300 era que eles eram adoradores. Eles eram guerreiros. E Deus quer te formar guerreiro. Deus quer te colocar na situação adversa para você virar um guerreiro nessa batalha. Mas pastor, são muitas as guerras, são muitos os levantes, eu não sei se eu vou conseguir. Você vai conseguir sim, querido, porque o mesmo Deus de Gideão é o nosso Deus, e Ele vai te visitar e te derramar a melhor estratégia para vocês. E aquela estratégia foi que Deus fez com que eles separassem, de 22 mil, daquele povo numeroso, 22 mil estavam com medo. Na hora que Ele falou, separa aqueles que estão com medo. Então nós estamos vivendo hoje num tempo, irmãos, onde as pessoas têm sentido muito medo. Você está sentindo que até mesmo na igreja há um esfriamento, até mesmo dos servos de Deus. Às vezes a situação deixa ser levada. Então, queridos, se coloque na posição do valente, se coloque na posição que é aqueles que vai libertar Israel, se coloque na situação que é aquele que vai mudar uma situação por causa da sua oração. Isso não mostra que Deus usa aqueles que estão com o coração alinhado com Ele. Isso mostra para nós que Deus, ele não está procurando pessoas totalmente capacitadas para realizar algo, mas Ele está procurando aquele que está temente a Ele e está em sintonia, ligado com Ele, para fazer a vontade dEle no momento que for para fazer. E aquilo foi que Deus fez, um exército natural, um exército forte, que ia para a batalha. E outra coisa que me chama a atenção é que as pessoas que têm medo, elas não fazem parte do plano de Deus. Fala assim para a pessoa que estiver do seu lado aí na sua casa, onde você estiver. Se você estiver sozinho, você fala para você mesmo. Fala assim, se você tiver medo, você não faz parte do plano de Deus. Então eu quero já dizer, irmãos, que o medo sai da sua vida, mas o temor não. O medo sai, sim, mas o temor não. Nós temos que ter temor, o medo não. Em Juízes 7,3 fala assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e se retire. E dali se foi uma boa parte do exército. E eu imagino a situação de Gideão olhando e falando assim: mas Deus, eu tenho fé, eu tenho acreditado, mas Ele está levando todo mundo. Como que eu vencerei dessa maneira? Como que eu vou vencer com tantas poucas pessoas? Eu acredito que passa um filme na cabeça de Gideão, sim. Mas Deus seleciona Gideão para liderar um exército de valentes.
Aquele povo, eles já haviam passado por situações adversas. E aí no momento em qual eles estão vivendo um período bom, e depois eles se retrocedem de novo, aí o Senhor tem que levantar Gideão. A obra de Deus, ela não vai ser realizada com os melhores, mas a obra de Deus vai ser realizada com aqueles que têm, a palavra de Deus. Não deixa que a palavra de Deus saia de você. Para você você não pode medir esforços para que a palavra de Deus entre dentro de você e permaneça. O medo não vai nos paralisar. As notícias da TV são ruins, sim. Os números são péssimos, sim. Mas isso não vai me paralisar. Um medo, ela é uma arma das trevas para a obra de Deus não avançar. E isso você não tem, isso já está saindo de você. Eu creio que o Senhor, Ele prova-nos, como Ele provou Gideão. E de como Ele falou assim, disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo para você. Ainda é muito para você. Ele prova. Porque se Gideão, ele parasse mais um pouquinho para pensar, talvez ele retrocedia. Há muito povo. Faz todos descer a água lá, se ajoelhar, tira. Nós temos que entender, queridos, que a aprovação faz parte da caminhada. No caso dos midianitas, Deus permitiu, um povo onde estavam sendo roubados, um povo onde que começou a ser levado o ouro, começou a ser levado os rebanhos. Os midianitas chegou para dominar tudo. E aí você fala, por causa dos midianitas. Pois é. Hoje nós estamos no nosso país com a situação. E aí hoje nós falamos por causa de A, por causa de B, por causa daquele. Sim, pode ser por causa deles. Mas o Senhor sempre levantará um libertador. O Senhor sempre terá uma estratégia de saída. Se você for um valente, se você for humilde, se você estiver ligado, você não vai passar pela prova sem dar glória a Deus. Você vai passar pela prova dando glória a Deus, porque você sabe que haverá um libertador que vai te tirar dessa. Como assim tirou Gideão, como levantou Gideão para tirar aquele povo, para libertar. Deus está levantando verdadeiros Gideões, assim, para trazer os valentes a próximo deles. E outra coisa, querido, aqueles que têm medo, aqueles que não te acrescentam na fé, não estou deixando você deixar de ser amigo, mas não se deixa ser influenciado pela palavra contrária, Tem uma mente formada em Cristo Jesus, As pessoas às vezes se deixam ser levadas por notícias ruins. Queridos, quem está com medo, está com medo. Estou em Cristo. Quem está com medo vai permanecer com medo. Então assim, se coloca na posição dos 300, dos valentes. E o Senhor vai mudar a trajetória dessa nação por causa dos valentes. O Senhor vai mudar a trajetória dessa nação por causa de mim e de você. A aprovação faz parte da caminhada. Jesus prova tanto no deserto, como Paulo foi provado, queridos. Paulo foi provado onde? No deserto, nas suas viagens missionárias. Gideão foi provado em selecionar os valentes. Nós estamos passando por uma situação que estamos, o mundo sendo provado. Mas eu creio que o Senhor vai agir e nós seremos aprovados pelo Senhor. E a aprovação, ela nos faz crescer. A aprovação, ela nos capacita para crescer. E Ele forja o nosso caráter, elimina qualquer malignidade, qualquer sentimento de pequenez, Ele tira de nós depois da aprovação. E aí você se torna forte. Eu creio que o Senhor está se levantando agora, não somente os 300, mas Ele está levantando um povo que após passar essa tribulação será um povo forte. Será um povo que acreditará em Deus mais como nunca, E assim como foi Gideão. E a conclusão dessa ministração que eu quero falar com vocês é que ele foi mais um dos homens que fizeram parte da história de fé. E o que eu quero dizer para vocês? Que amanhã nós seremos mais um dos homens, mais uma das mulheres que passamos por essa crise e tivemos a nossa fé. Não foi abalada.
Nós fomos os homens que oramos para a situação ser revertida. Entende? Eles escreveram a história deles, Gideão, Abraão, Davi. E nós estamos escrevendo a nossa história hoje. Nós estamos escrevendo a nossa história hoje. E Deus é quem cuida, irmãos. Ele vai te livrar e vai fazer milagre no meio do seu povo. Os milagres eles foram mostrados, livramentos aconteceram no intuito de Deus. O Senhor ele precisa fazer alguns milagres em nossas vidas para manifestar a presença dele, para manifestar o poder dele. E Gideão foi um desses homens improváveis chamados por Deus, mas que se colocou diante de boa e perfeita vontade. Ele ficou na vontade do Senhor, e você vai se colocar na vontade do Senhor. Deus está com você. Ele vai te separar, ele vai te preparar os seus escolhidos, né? E ele conta com corações humildes e submissos. Eu creio que o seu coração está sendo convertido agora, né? Que tu coração, não somente aqueles que alguma coisa entra. Então fala assim, alguma coisa entra. Então fala assim com o Senhor nessa noite: Senhor, converte o meu coração, Senhor. Eu quero ser um dos 300, eu quero ser um daqueles que vai mudar essa história. Eu quero que você pegue e guarde essa palavra no seu coração. Que a fé, que a valentia que Gideão teve, que a humildade venha permanecer em você. E que você venha se parecer cada vez mais com Cristo. Embora você estava contando com a sua estratégia, mas depois dessa palavra você fala assim: não, eu preciso contar com as estratégias de Deus. Que essa estratégia que vai me tirar da situação é a de Deus. A sua pode ser perfeita, há um melhor que tem, mas não tem a estratégia melhor do que a do Senhor Deus. Que é aquele que te permite passar e Ele que vai te tirar. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Escute esse louvor. E deixa Deus entrar no seu coração. E deixa Deus entrar na sua casa. E fala com o Senhor que você não vai desistir. Porque vocês sabem que o Senhor é com vocês. Fala para o Senhor: Senhor, eu sei que... Porque vocês sabem que o Senhor é com vocês. Fala para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Eu posso ter murmurado, eu posso ter deixado ser me abatido, mas o Senhor é contigo. E a estratégia Ele vai derramar para você. Você vai fazer aquilo. Foi derramado para Gideão, vai derramar para você. Foi derramado. E aí quando você ouvir essa estratégia, você vai falar: era só isso? Toca as trombetas. Vou ver que o Espírito Santo de Deus já começa a descer sobre o lugar. As trombetas tocaram. Os inimigos começam a ficar atordoados. Simples. É simples. Para Deus é muito fácil. Para Deus é muito simples.